Segundo ano. Tudo bem com vocês? Vamos lá então, continuando a matéria, né? Página 14. Novo formato, né? Agora eu fico no cantinho aqui e a apostila atrás. Eu acho que vai ficar mais visível para vocês, né? Você, às vezes fica bastante dúvida, e qual página? É, qual o tema que nós estamos falando agora e tudo mais. Então, resolvi aí adaptar um aplicativo para gravar o fundo aí da apostila, certo? Então, vamos dar continuidade. Agora nós estamos na parte que vai falar sobre os ideais socialistas. Então vamos entender como que é esse processo, o porquê que essas teorias começam a ser desenvolvidas, qual o contexto que deu abertura para o socialismo ser criado e tudo mais, tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Ó, século XIX, então, nós estamos falando sobre a indústria e o sistema capitalista crescendo, né? Automaticamente isso se torna uma realidade no mundo ocidental, tá? E não é um processo que foi do nada, né? Nós vimos nas revoluções como que foi esse processo de mudança, porque obviamente que o antigo regime, o rei absolutista, não era interessante essa mudança industrial, o sistema capitalista, tanto que nós vimos agora nas revoltas liberais, né, que eu fiz as últimas videoaulas para vocês, que assim que vem o Congresso de Viena e volta o rei absolutista, a sociedade industrial está pegando fogo, né? Os burgueses não vão aceitar mais perder a influência, perder o poder que ele tinha, certo? Então, essa sociedade industrial e capitalista no século XIX está muito forte, né? Está enraizada. Enraizada que eu digo por causa de um processo minucioso, né? Umas mudanças aos poucos, né? Então, assim que ele se estrutura, dificilmente algum outro sistema consegue derrubar, né? Tanto que nós estamos nessa realidade, né? Então, ó, a indústria e o sistema capitalista alterou totalmente o mundo ocidental, correto? E daí, com isso, o processo de urbanização vem junto, automático, né? Porque, obviamente, as fábricas elas vão ser construídas e moldadas no âmbito da cidade, tá? E o que acontece? É, muitas migrações dos camponeses para as cidades. Isso nós já vimos nos cercamentos, lembra? Revolução Inglesa e o pioneirismo da Revolução Industrial, certo? Então, uns vão forçados, né, porque não tem mais terra no campo, e outros mesmo vão em busca de trabalhos e melhores condições de salário, tá? Então, é essa a realidade do século XIX, principalmente na Inglaterra, que tanto que Marx falou que as mudanças revolucionárias iriam começar aonde a industrialização fosse mais avançada, que no caso é a Inglaterra. Ele errou só aonde teria a ditadura do proletariado, que daí foi na Rússia, né? Então, continuando, ó. Então, as ferrovias, os navios, os telégrafos, todas essas invenções ajudaram, quer ou não, a vida, né, dessas pessoas na cidade, comunicação, transporte com mais facilidade. Então, realmente, o século XIX ele veio trazendo muitas mudanças, tá? Qualidade de vida melhorou. Professor, mas melhorou para quem? É aí que nós vamos chegar no ponto que o socialismo ganha força. Outro, a medicina e o saneamento básico também vêm somar a esse melhoramento da vida, né, das condições de vida, de uma parcela da sociedade. E aqui nesse próximo parágrafo, ele já fala qual parcela é essa, né? Uma pequena parcela da sociedade que são os ricos, tá? Os pobres, que são a maioria da população, sofriam com uma precarização da condição de vida. Se a gente está falando de um sistema capitalista que, em sua teoria,
maioria geram uma certa desigualdade, gera desigualdade, né? Obviamente que uma parcela da população vai ficar em condições precárias, tá? Então, com isso, com esse panorama, com esse contexto histórico, social que a gente acabou de expor para vocês, começaram a ser desenvolvidos, né, pensamentos científicos, tá? E também ligado à economia de mercado, que daí pensadores ligados à filosofia e à economia, eles começaram a escrever de como que é possível superar essa desigualdade social, essa precarização das pessoas, né, do meio em que elas vivem, correto? E isso, nessa ideia desses pensadores, gerou o socialismo. Obviamente que o socialismo não foi um só, vão ter dois momentos do socialismo, que é o utópico e o científico, mas nós vamos já já ver essa diferença. Então, aqui embaixo, ó, tem um trecho do que é o socialismo de Arnaldo Spindel. Vamos entender o porquê ele nasce, né? Por que que a ideia nasce? Ó, primeira coisa que nós temos que destacar é o processo da Revolução Industrial, tá? Que gerou o quê? Jornadas de 14 horas, expulsão dos camponeses de suas terras, que é os cercamentos, que eu já expliquei para vocês em outro momento, os salários, considerados salários de fome, né, que é muito baixo, exploração das mulheres e das crianças, isso também é muito forte. Nós também vimos isso na Revolução Industrial, que elas recebiam menos, estavam, por exemplo, mulheres grávidas continuavam a trabalhar, as crianças arrumavam as máquinas e, obviamente, por ser menores, né, elas entravam lá, conseguiam tirar alguma coisa que estivesse emperrando e, obviamente, mais acidentes de trabalho, tá? Então tinham mínimas condições de vida, tá? E automaticamente os ideais socialistas são consequência dessa miséria. Então, Marx também dizia que a grande contradição do sistema capitalista é o que gera o nascimento de ideias contrárias, como o socialismo. Porque não tem só o socialismo, né? Tem o anarquismo também, que será a próxima teoria que nós vamos ver, tá? Então, ó, nesse textinho nós conseguimos perceber o que gera, né, essa contradição que gera a passagem para outras teorias. Correto? Primeiro, a primeira teoria, né, socialista que nós vamos ver aqui vai ser dos utópicos, tá? Que vai ser Saint-Simon, tá? Que é o Conde Saint-Simon, o Charles Fourier e o Robert Owen, tá? Esses três são os principais socialistas utópicos, tá? Qual que era, professor, as ideias deles? Eles criticavam, então, a sociedade capitalista industrial, tá? Igual vai ser depois os científicos, só que... Ah, só mais um porém aqui, ó. E buscavam uma vida mais justa para os trabalhadores. Também os científicos também defendiam isso. Só que o que acontece? Esses teóricos utópicos, eles tinham os ideais imprecisos de igualdade e justiça, porque não investigaram, tá, a natureza da estrutura capitalista. Então, vamos dizer que a teoria dos utópicos não foi tão aprofundada no sistema capitalista. Eles, eles identificaram o problema, só que não foram muito a fundo do que gerava o problema, né? O sistema em si. Eles pegaram apenas pontos espalhados do que pode gerar, tá? Por isso é utópico, porque não conseguiu ir na raiz, né? No sistema em si, certo? E ó, não formava um grupo homogêneo, ou seja, um pensamento igual entre os socialistas utópicos, eles tinham propostas diferentes, correto? Vamos primeiro no site Simon, sei lá, nossa, mas enfim, vamos lá. Então, o Conde, ele, primeira coisa que ele apontou, né, primeira coisa que ele destacou de problema nessa sociedade é que
algumas parcelas, alguns grupos da população, eles são ociosos, ou seja, tem muita facilidade sem produção. Ou seja, ele apontou os proprietários como um problema da sociedade, certo? E ele falava que todos deveriam trabalhar, né? Esses donos de propriedades, eles são ociosos, não trabalham e ainda têm essa vida de mordomia. Então, o Conde, ele aponta isso como um problema da sociedade, tá? Ele aceitava a livre empresa e o lucro dos capitalistas, mas ele se opunha, calma aí, que tá aparecendo essa lixeirinha aí, ele se opunha à exploração do trabalhador. Então, esse é o primeiro socialista utópico. Depois, Charles Fourier, ele já apontava a propriedade privada como um grande problema na sociedade, tá? E ele falava que a sociedade ideal seria a formação de pequenos núcleos, tá? Núcleos populacionais, para que não houvesse propriedade privada, seria tudo de todos, né? A produção que teria ali seria dividida entre todos, né? Seria uma terra comunal, ou seja, que todos poderiam produzir e se alimentar dela, tá? E ó, todos deveriam trabalhar, sem exceção, tá? Isso encaixa um pouco com a ideia do Conde, né? E participar das decisões. Nunca um grupo deve tomar decisões sem a maioria ou todos da população estando participando, tá? Esse modelo de sociedade do Charles Fourier foi chamado de falanstério, tá? Falanstério. Próximo, então, e o último socialista utópico, Robert Owen. Vocês podem ver que esse daqui tem mais coisas sendo faladas, porque realmente ele começou embaixo, né? Ele veio de uma sociedade classe média e conseguiu subir, tanto que ele vai ter a sua própria fábrica. Então, esse é o famoso não contraditório, né? Ele veio de baixo, cresceu e tentou aplicar uma justiça social aí no meio em que ele vivia, tá? Robert Owen é essa pessoa. Vamos lá. Primeira coisa que ele achava como problema, tá? Vai ser a precariedade da condição de trabalho dos operários. Como ele é dono de fábrica, ele pode fazer alguma mudança com isso, tá? Então, em suas fábricas, ele aplicou medidas para resolver esse problema, tá? Como o que, professor? Pensando que na época tinha de cargas horárias muito altas, né? Coisa de chegar a 16 horas trabalhadas no dia, ele diminuiu a carga horária para 10 horas diárias, tá? Em suas fábricas. Construiu escolas e creches para os filhos dos operários, tá? Hospitais para os trabalhadores e suas famílias. Então, são algumas medidas que ele achou que daria melhores condições de vida para os trabalhadores de sua fábrica, certo? Só que ele viu que essas medidas não resolveram todos os problemas desses operários, certo? E ele começou a ver a propriedade privada como um grande mal dessa sociedade, tá? Porque ela dividia a sociedade entre trabalhadores e proprietários. E essa ideia de Robert Owen vai ser a base depois para a luta de classes de Karl Marx e Engels. Olha só que importante, né? Porque ele falava que a luta de classes é o que domina e o que é dominado, tá? Então aqui, Robert Owen, ele já identifica isso, que a sociedade vai ser dividida em trabalhadores e proprietários, certo? E ele criou também núcleos corporativos, tá? Que viviam até 2.000 trabalhadores ali, tá? E eles consumiam o que fabricavam também. Então, acredito que Robert Owen, em sua época, né, pensando em sua época, ele trouxe mudanças, né, nessa mentalidade de produção industrial como uma forma de justiça social, né? Ele conseguiu equilibrar mais as potências, né? E com isso ele foi banido da Grã-Bretanha, tá?
A consequência foi essa. A Grã-Bretanha não queria que servisse de exemplo para os outros trabalhadores reivindicarem, né? Então, é isso, gente. Vamos para a próxima página, tá? Agora, socialismo científico. Vamos para as teorias de Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Vamos entender o que que eles trouxeram de novo, qual a sua base teórica, né? Que, como nós dissemos, o utópico eles não foram tão a fundo no sistema capitalista, né? Então agora vamos ver como que o científico ele vai a fundo, né? Primeira coisa, gente, eles procuraram compreender, certo, os mecanismos do sistema capitalista. Eles realmente analisaram a fundo de como que funciona, tá? Tanto que a maioria das faculdades de economia hoje, o capital de Marx é a base, né? É a base dos estudos, não só a economia, tá, gente? Todas as matérias que trabalham a questão econômica, social e a mudança que tudo isso causa, trabalha esse capital de Marx, tá? Então, eles acreditavam que a partir do momento que a gente compreende o sistema capitalista, né, nós podemos pensar numa superação dele, tá? Isso que diferencia o utópico do científico. Eles constroem uma estrutura, né, uma estrutura teórica para desenvolver, né, determinadas teorias, tá? Vamos supor, eles para tentar superar não é simplesmente pontuar alguns probleminhas na sociedade, é trazer o todo, é trazer o sistema, tá? E essa teoria foi chamada de materialismo histórico, correto? Então, ó, e o materialismo histórico era uma crítica à filosofia idealista. Tanto que esse teórico Hegel, ele construiu muito uma teoria também, mas é uma teoria que é chamada de abstrata, né? Ele trouxe uma ideia abstrata e universal, tá? Que depois vai ser não é traduzida, vai ser entendida como um espírito absoluto. Marx criticava isso, né? Ele dizia que as coisas são concretas, né? É, tem, ele pegou de Hegel, vamos dizer, a ideia de que o trabalho, né, gera alienação. Só que ele trouxe isso para o material. Não, ó, é, isso, né, essa forma de trabalho gera esse problema, tá? Por isso, materialismo histórico, a questão material, objetivo, né? Então, continuando aqui, ó, Marx e Engels, então, eles diziam que a vida humana era determinada pelas condições materiais de existência. Nossa, estou gaguejando demais, perdão aí, pessoal, certo? E quais que seriam essas condições materiais? O trabalho, as relações entre os indivíduos que acabavam estabelecendo um com os outros a produção de bens, tá? Que é necessário à sobrevivência das pessoas, correto? Então, ó, o trabalho ele pega como uma questão principal da sua teoria, tá? Ó, ideias, valores e consciências seriam determinados pela realidade material, tá? Vamos dizer, o pensamento da pessoa é muito levado pelas condições de bens que ela tem, tá? Faz um certo sentido, né? Pela questão da hierarquia social. Os ricos, né, que têm bens e tudo mais, pensam de uma forma, as pessoas que não têm, né, esses bens pensam de outra, né? Então, ideias, valores e consciência são determinados pela realidade material que ele vive, certo? Continuando. Então, ele achava que a solução para essa sociedade mudasse era a transformação dos modos de produção, tá? Isso nós vamos ver mais abaixo como que funciona, quem são os donos dos modos de produção,
Isso aos poucos, tá? Essa parte aqui, gente, ela é bem teórica, ela é bem, vamos dizer, não seria maçante, mas bem conteudística, né? Bem conceitual, que você precisa entender um conceito para pegar a ideia do todo, né? Mas fiquem tranquilos. Por isso que eu peguei as partes mais que nós conseguimos absorver com mais facilidade, e daí vocês vão perguntando para mim, tá? Mandando as dúvidas, que daí a gente vai finalizando essas coisas. Porque a distância, né? Eu não sei as dúvidas que estão sendo geradas, mas a gente vai dar conta, relaxe. Então, ó, todo o sistema econômico, vocês viram que eu não estou pegando essas palavras aqui que confundem mais, né? Então, todo o sistema econômico, ele iria se desenvolver e expandir no ponto máximo da capacidade produtiva, certo? Então, vamos supor, uma indústria. Obviamente que o dono da indústria vai querer a sua capacidade máxima, tá? Ele vai tentar absorver o máximo de lucro dessa produção, tá? Obviamente. E as contradições são desenvolvidas a partir desse momento no interior desse sistema, que daí nós vamos ver a mais-valia mais para baixo. Calma. Então, Marx e Engels diziam que o quê? A força capaz de promover a mudança são as lutas de classe, ou seja, que eu já tinha dito para vocês de Robert Owen, né? Ele falava que a divisão seria entre trabalhadores, né, e proprietários. A luta de classes é basicamente isso. Se a pessoa ter a consciência de qual é o espaço dela, né, vamos supor, ou é trabalhador ou é proprietário, Marx e Engels diziam que isso é capaz de promover mudanças. Se as pessoas começassem a ver que existe essa luta de classe e tentar achar uma forma de superar esse momento, certo? Então, ele dizia que o conflito entre os grupos sociais vai pelos seus interesses contrários, antagônicos, né? Inconciliáveis. Não tem, segundo Marx, né, e Engels, não tem como conciliar as ambições do dono da empresa com o que o trabalhador pede, né? O que ele precisa para sobrevivência e tudo mais. Então, são interesses antagônicos, são interesses contrários, tá? E essas contradições que seria o motor das transformações sociais. Ou seja, só iria acontecer essas mudanças sociais por causa da identificação das lutas de classes, tá? Que obviamente que são ideias contrárias uma da outra, tá? Então vamos agora nos conceitos, né? Nos conceitos teóricos deles. A bases do capitalismo e a revolução proletária no marxismo, certo? Então, ó, objeto de estudo de Marx e Engels foi a sociedade em que viviam, tá? E acharam que a propriedade privada, tá? E a mais-valia era a essência do capitalismo, tá? Propriedade privada não foi um assunto só dos científicos, né? Dos socialistas científicos, mas foi também dos utópicos. Só que agora Marx e Engels eles trazem a conceituação, trazem a teoria, né? São as lutas de classes, os meios de produção, a mais-valia. Mas calma aí que ó, vai estar tudo aqui, tá? Primeira coisa que nós vamos dizer aqui: meios de produção. Ah, professor, o que são meios de produção? É tudo que é usado para produzir, ou seja, terra, imóveis, instrumentos de trabalho, capital, matéria-prima. Ou seja, tudo o que é necessário para a produção de material. E agora eu pergunto para vocês: quem é dono de tudo isso? Obviamente, o capitalista, né? Se a gente pensar no século XIX, a burguesia, a alta burguesia é dono dos meios de produção. Ponto, né? É isso. Após a Revolução Industrial, poucas pessoas possuíam dinheiro para serem proprietários do meio de produção. O restante serviria como força de trabalho, certo? Então, aí já gera a luta de classes, gente. Quem pode ter os meios de produção e quem não pode. E quem vai ser só a força de trabalho para esses meios de produção. Então, isso, segundo Marx e Engels,
gerou essa luta de classes, tá? Essa, vamos dizer, discrepância, né, de quem pode ter e quem não pode, fez uma hierarquia, fez uma diferença social muito grande, tá? Sendo que a maioria vai oferecer o trabalho e a minoria vão ter os meios de produção, tá? Isso, segundo Marx e Engels, é o que gerava a luta de classes e o meio de produção era o que fazia essa diferença, tá? Quem teria o meio de produção e quem teria a força de trabalho, certo? Gente, então, ó, a sociedade capitalista industrial ela seria dividida em duas partes. Isso dentro da luta de classe. Que seria a burguesia, pensando no século XIX, tá, gente? Que é proprietária dos meios de produção, e o proletariado, que seria detentor da força de trabalho, certo? E esse processo, tá? As propriedades foram transferidas para as mãos de poucas pessoas. Ah, professor, como assim? Como que gerou essa propriedade em poucas mãos? Segundo a teoria de Karl Marx e Engels, e segundo o que nós sabemos sobre os cercamentos, o que acontece? Como que foi transferido essa propriedade para poucas mãos, né? Por que só poucas pessoas têm os meios de produção? Segundo a teoria de Marx e Engels, né, essas indústrias teve como base, né, esse investimento, essa passagem de propriedade para poucas pessoas veio do fechamento e apropriação das terras comunais. Ou seja, lembrem dos cercamentos, né? O rei foi lá, instaurou uma lei e os gentry, né, a burguesia rural, ela teve o acesso a essas propriedades, né, privadas a partir desse momento, não seria mais comunal. Lembra daquele quadradinho que eu fiz, dividi lá, daí a gentry comprava essas propriedades que não eram privadas, elas se tornaram privadas com essa lei do rei, tá? E isso fez uma apropriação, tá, das terras comunais. Então a gente dá um exemplo histórico para vocês entenderem melhor também, tá? Outra coisa que Marx e Engels falava para ter essa propriedade em poucas mãos, né? É a exploração colonial, tá? E o escravismo, tá? E isso tudo gera a acumulação primitiva de capital. Então, essa teoria de Marx e Engels é a acumulação primitiva de capital. Ele não falou, ele falava que assim, não surgiu de nada ou do trabalho essa facilidade dessas propriedades na mão dessas pessoas. Ela foi uma consequência da apropriação de terras comunais, da exploração colonial, né, de regiões. O Brasil foi explorado, um exemplo, né? E o escravismo, ou seja, explorar a mão de obra em forma de lucro dessas pessoas, né? Nós vimos também que a escravidão teve no Brasil também. Isso eu faço paralelos para vocês poderem entender, tá? Toda essa acumulação, segundo eles, primitiva de capital, gerou a violência e a pilhagem. A pilhagem nada mais é do que acumular, né? Acumular alguma coisa, alguma riqueza e tudo mais, tá? Essas relações geraram a desigualdade, tá? Proprietários podendo comprar a força de trabalho do proprietário, do proletariado, em troca de salário, certo? E que representava um valor sempre menor do que os trabalhadores haviam efetivamente trabalhado, tá? Isso nós vamos ver que é a mais-valia, certo? Então, ó, essa relação de desigualdade, ela é gerada por quê? Porque o proletariado, ele recebe o salário. Só que, segundo a teoria deles, esse salário sempre seria inferior ao que realmente ele trabalha, certo? Ó, isso possibilitava a produção de valores adicionais, mas esse valor adicional não era pago aos operários. E esse valor adicional é a mais-valia, tá? Vamos dizer, vou dar um exemplo para vocês sobre o mais-valia. Isso acontecia muito, né? Vamos dizer que uma indústria, ela está evoluindo, e os trabalhadores estão produzindo nela,
estão aumentando a produção. Vamos supor que o mês tal dobrou a produção, tá? Mas, apesar de ter dobrado a produção, o dono da fábrica ter ganhado mais, ter ganhado o dobro, isso não ia para o salário do funcionário, do proletariado, ou seja, do operário, tá? Isso é chamado de mais-valia. Mesmo com o aumento de produção, mesmo que, vamos supor, comprou uma máquina nova, a tecnologia está ajudando a produzir mais e tudo mais, isso não chega para o trabalhador, tá? Esse valor adicional fica para o dono da empresa, tá? Mesmo que o trabalhador tenha ajudado nesse aumento da produção, certo? E aqui, gente, tem uma charge, ó. Nós estamos comprando uma mercadoria chamada força de trabalho dos trabalhadores. A imagem aqui, ó. Mas esse produto é muito especial e o valor dele varia bastante dependendo de como utilizamos. Apesar de ele ter um valor mínimo para se manter vivo, não tem valor definido. Então, adquirimos esse produto pagando apenas uma moeda e fazemos com que os operários trabalhem o equivalente a duas moedas. Isso é a mais-valia, certo, pessoal? Vamos dizer que mesmo que ocorra uma maior produção, certo? O trabalhador consiga aumentar a sua produção, o salário é o mesmo, ou seja, como falou aí no Sarge, é uma moeda. Esse é o acordo feito, independente se vai aumentar ou não a produção. Certo, pessoal? Continuando aqui embaixo, ó, vamos ainda ver a luta das mulheres, tá? Então vamos lá. Ó, a classe proletária, ela produzia os meios para a subsistência da população, tá? Então, segundo Marx e Engels, ela era revolucionária por essência por causa disso. Somente ela poderia, então, romper com o capitalismo, certo? Isso daí era uma consequência dessa sociedade, correto? E os trabalhadores deveriam, então, se apropriar, segundo a teoria de Karl Marx e Engels, ela deveria se apropriar dos meios de produção, tomar o poder e estabelecer uma ditadura do proletariado. Certo, pessoal? Então, qual que é a conclusão dessa teoria de Karl Marx e Engels? Ó, a sociedade, o proletariado, ele é revolucionário em sua essência, tá? Isso daí faz parte da sociedade, tá? Deles, e eles iriam romper com o capitalismo como uma forma automática. Isso daí seria automático, porque essa desigualdade uma hora ia chegar na consciência do trabalhador e ele iria romper com os meios de produção, tomar os meios de produção e fazer essa fase que Marx chama de transitória, tá? Então, esse início da ditadura do proletariado, segundo Marx, é o socialismo, é o início do socialismo. O comunismo, ele só ia chegar, tá? A partir do momento que a sociedade se organizasse, tá? Com bases coletivas, sem classes agora, porque ela conseguiu já na sua consciência se estruturar, tá? E aí ela se tornava comunista. Então, são duas fases na teoria de Marx. O socialismo vem primeiro, que daí tem Estado, tem líder e tudo mais. O comunismo seria o final, seria o momento em que toda a sociedade já está organizada, sem classe, né? Sua política e economia já pode ser autogerida pelas pessoas, e isso seria o final do comunismo, tá? Essa daqui é a parte teórica prática, vamos dizer, né? Certo que nunca existiu o comunismo, né? Ele na Rússia, né, na União Soviética, aconteceu apenas o socialismo, né? Vimos que pessoas como Stalin, por exemplo, abusaram do poder, causaram uma ditadura, e segundo Marx, isso não é e não vai gerar o comunismo, certo?
Continuando, gente, as ideias, então, serviram, essas ideias marxistas, serviram, nossa, gaguejando, serviram como bases para as lutas sindicais deles, tá? Deles quem? Desses trabalhadores futuramente, até hoje, né, se nós pensarmos. Então, essas ideias de Karl Marx e Engels inspiraram lutas sindicais e políticas dos trabalhadores, tá? Isso trazendo até os dias de hoje, né? Essa teoria inspirou também lutas contra ditaduras fascistas na Europa, movimentos de independência, né, nacional e a emancipação feminina, certo? Então isso foi base para muitas lutas dessas pessoas. Como nós vimos também do liberalismo, né, que influenciou a burguesia em geral, as teorias socialistas influenciaram trabalhadores, enfim, em geral também, tá? Cada teoria tem o seu interessado, vamos dizer assim. A teoria absolutista favorece quem? O líder único, né? Que vamos dizer que é o líder único que, que vem de família, né? Vem de família nobre, então a teoria absolutista favorece ele. A teoria liberal favorece os burgueses, né, os donos dos meios de produção. E a teoria socialista favorece os trabalhadores. Então, é dividida por interesses, né, essas ideologias. Próximo, então, luta feminina, gente. Essa luta feminina, ela foi influenciada por várias teorias, né? Como coloca aí, ó, liberais, socialistas utópicos e também os marxistas, né? Que é o científico, certo? Então, ó, essas mulheres, né, como Mary, não, deixa quieta, Mary Flora Tristan, George Sand, que era um pseudônimo da Aurore Dupin, tá? Essas ativistas, elas lutaram em defesa dos direitos das mulheres e dos trabalhadores, né? Em busca de uma sociedade mais igualitária, certo? Isso daqui é uma delas, tá, gente? Dentro da história, né, dos séculos e tudo mais, tem várias mulheres que também lutaram e acabaram até morrendo pelo direito das mulheres, certo? E como que aconteceu essa mudança, professor? Início da industrialização. Vocês têm que entender que toda a luta da minoria, vamos dizer assim, trabalhadores, mulheres e outras classes e gêneros, vieram da industrialização. Porque a industrialização, ela mudou a realidade social. Tanto que na sociologia, o período de industrialização do século XIX, né, trouxe muitas mudanças sociais e isso é objeto de estudo, certo? Então, ó, no início da industrialização, a maioria das mulheres ocupavam um papel secundário na sociedade, tá? Ah, e como que era, quais as características dessas mulheres? As ricas, gente, elas se preparavam para o casamento, certo? Seguiam uma vida religiosa, certo? Tinham que ter cuidados com a família e com a casa. Simples, é isso, né? E uma vez casadas, elas passavam ao controle do marido, certo? E o domínio sobre elas e dos filhos seria do homem, tá? Então nós vemos que a estrutura da sociedade patriarcal, ela é intrínseca na sociedade, né? Não começou no século XIX. Ela vem de uma construção desde a antiguidade, certo? Algumas regiões, com certeza, as mulheres conseguiram uma emancipação maior, só que, em geral, era essa realidade aqui que eu estou passando para vocês, tá? E, ó, muitas delas não podiam sair desacompanhadas e eram proibidas de adquirir bens e exercer profissão. Essa era a realidade. E as pobres? As pobres não tinham opção, né? Trabalhavam longas horas nas indústrias, recebiam salários muito mais baixos que os dos homens. Isso nós vimos também na Revolução Industrial, certo? E sendo rica ou pobre, muitas mulheres ainda eram atingidas pela violência doméstica, tá? E eram, segundo os homens, né, consideradas inferiores, tá? E não existia uma lei que protegesse essas mulheres, tá? Tanto que, se nós pensarmos no Brasil ainda, é,
a primeira Constituição na República, né, no Brasil, a primeira Constituição republicana, a mulher não é considerada cidadã. Então, isso não é. Não precisamos voltar muito para ver essa realidade de leis, né? A mulher realmente, no século XX, no Brasil e em muitos países, não era considerada cidadã, certo? Ó, várias intelectuais começaram a lutar pela igualdade de homens e mulheres, né, que chama igualdade de gêneros. Essas lutas começaram na Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, tá? Que buscavam mudanças sociais que foram provocadas principalmente com a industrialização, que a gente já comentou bastante, tá? E a difusão das ideias liberais e socialistas foram muito significativas para as lutas dessas mulheres, como a gente já tinha comentado lá em cima, certo? E quais as reivindicações dessas mulheres, professor? Primeiro, direito a uma boa educação, tá? De qualidade para as mulheres, direito ao voto feminino, a legalização do divórcio. Então, essas são as bases das reivindicações delas. E elas também organizaram marchas e petições, fundaram clubes populares de debates. Isso nós vimos também na Revolução Industrial, que as mulheres se organizaram, tá? Editaram jornais, publicaram manifestos, romances, tudo para divulgar as suas ideias, certo? Obviamente que teve uma consequência, foram discriminadas pelas sociedades e perseguidas e até mortas, certo? Por quê, professor? Por questionar a hierarquia social, gente, tá? Por exigir condições de trabalho igualitárias, tá? Então, todas essas ideias, todas essas teorias construíram o feminismo que seria do século XX, tá? Que desenvolveria essa ideia do feminismo. Gente, para não ficar um vídeo tão longo, tem aqui a luta das mulheres, conforme as datas, depois vocês dão uma olhada, tá? Eu não vou fazer a leitura desse, desse infográfico, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, certo? Paramos por aqui hoje, espero que tenha sido claro. Me mandem as dúvidas, tá? Não deixem elas ficarem para trás, porque esse movimento aqui faz parte das ideologias junto com o absolutismo e junto com o liberalismo, certo? Valeu, gente.